O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Buscar o seguimento do bom Jesus é para nós a grande missão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que bom a gente poder viver este momento abençoado. E neste ano, por causa da pandemia, de maneira mais silenciosa, o Brasil e o mundo vivem este drama da pandemia, mas ao mesmo tempo vivem a consciência do valor da vida. O silêncio ajuda. Este momento faz com que a gente reflita o sentido da nossa presença neste mundo. Como o Salmo cantado há pouco, como é bom agradecermos ao Senhor. Quando você participa da Santa Missa, você está, antes de tudo, agradecendo, porque Eucaristia, do grego eucaristó, significa gratidão. Então nós estamos agradecendo a palavra, agradecendo o que Deus quer para nós. Mas junto da gratidão, nós também abraçamos uma missão, porque é preciso que a gente corresponda a essa graça, a essa mensagem de amor que Deus tem por nós. Para que nós, então, justamente nos comprometamos com o que Deus espera de todos nós neste mundo. Ele nos deu a criação, o Papa Francisco chama a Terra de criação divina. Então nós somos as criaturas mais abençoadas, dotadas de inteligência, de amor, de compreensão. Deus conta com a gente para o mundo ser melhor. E a palavra de Deus deste fim de semana, ela traz um tanto de mensagens interessantes, as quais a gente traz aqui um resumo, mas todas têm como missão nos ajudar a pautar nossa existência relacionados com Deus, com os irmãos, com a natureza. Isto é, nós somos corresponsáveis, temos que saber cuidar. Primeiramente no livro do Eclesiástico, que é um livro chamado sapiencial, quer dizer, um livro de sabedoria do Antigo Testamento, escrito por volta do século II antes de Cristo, numa época de grande influência da filosofia grega, de outros pensamentos adversos, e muita gente estava perdendo a referência religiosa. Pode ser que aconteça ainda isso hoje. A pessoa, ela vive tantos problemas, tantas dificuldades, fica ansiosa, ela vai experimentar outros mundos,
e acaba perdendo a sua identidade. Isso foi tentativa também, foi uma grande tentação no Antigo Testamento, como no tempo de Jesus. É preciso a gente se guardar. E o texto fala da importância da palavra que revela o que nós somos. A palavra não é apenas um conjunto de vocábulos, a palavra ela é uma expressão do que eu sou por dentro. Então é preciso buscar esta coerência entre o que eu falo, entre o que eu ajo, não é mesmo? Não ficar apenas na aparência. Sempre houve uma chamada tentação da aparência, mas como a gente aprendeu dos nossos pais, dos antigos, as aparências enganam muitas vezes. Então daí é preciso cuidar para que a própria aparência não seja apenas uma manifestação externa. Ela tem que ser uma manifestação do que eu tenho de bom por dentro também. Então as minhas palavras vão revelar quem eu sou. Vocês viram a importância de uma palavra. Uma palavra pode unir, pode integrar, pode somar. Mas através de uma palavra mal falada, elas são como flechas que não voltam mais. É preciso a gente se cuidar para que o diálogo, isto é, a integração, a comunicação, não sejam algo que destrua o nosso relacionamento, seja com Deus, seja com os outros. A peneira, ele usa o texto peneira, você vai peneirando, a vida é assim, a vida é uma peneira, né? Você vai peneirando, peneirando, no final você joga fora o que não serve, guarda o que é bom. Deus vai também nos modelando, como se fosse um vaso, e a gente vai se aperfeiçoando nas mãos de Deus. Nós somos como aquele barro na mão do oleiro, que vai ali modelando da melhor maneira para virar uma obra de arte, como essas belíssimas obras que se eternizaram aqui em Congonhas. Mas cada um deve ser também essa obra de arte de Deus, fazendo o mundo ser melhor. Como dizia São Paulo, a nossa vida, ela passa pela chamada corruptibilidade. O que é isso? Nós somos humanos, somos passageiros neste mundo. Passamos pelo pecado e junto com o pecado vem a grande consequência do pecado, que é a morte. Mas para o cristão, a morte não é o fim. Para nós cristãos, tal que aconteceu com o bom Jesus, a morte é a grande passagem, é a grande transformação para se adentrar na eternidade. Aí vem a chamada incorruptibilidade. Quer dizer, nós passamos por aquilo que perece, pelos tempos presentes, muitas vezes desafiadores, fome, miséria, problemas materiais, tanta situação complicada como essa agora, essas guerras absurdas que matam inocentes, por causa das arrogâncias, das autossuficiências, por causa de planos econômicos, que significam matar os outros e destruir a própria vida, não é mesmo? Mas nós não somos para este mundo. Nós temos um destino eterno. Então nós nascemos para esta eternidade. E aí a nossa caminhada aqui, ela tem que ser uma caminhada mais bela e mais bonita. O Evangelho nos apresenta várias parábolas que também são métodos que Jesus criava para ajudar o povo a compreender ou pelo menos a refletir sobre a vida. Primeiro, um cego não pode guiar outro cego. Pode, gente? Não pode. Porque um cego vai querer guiar outro, os dois vão cair. O que Jesus quer dizer? Que é preciso a pessoa, antes de querer corrigir a outra, ou se achar melhor que os outros, superior, os outros inferiores, é preciso primeiro se corrigir, no autodomínio, na autocorreção, procurar vencer aqueles problemas internos que nós temos. Vou citar, por exemplo, aqui, 3 grandes problemas que a gente tem, que talvez nos prejudiquem muito. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu falo uma coisa, mas não vivo aquilo que eu falo. Eu mostro aquilo que eu não sou por dentro. Hipocrisia. Moralismo. O que é o moralismo?
eu quero sempre isso, então eu condeno os outros, eu julgo os outros, naquele método moralista, que não é o método de Jesus Cristo, bom Jesus, porque a gente se acha sempre melhor que os demais, só os meus pensamentos, os meus argumentos, a minha mentalidade, às vezes arcaica, então moralismo. Também o egoísmo, porque eu estou voltado para mim mesmo, eu não me volto para os outros. O bom Jesus ensina a gente o quê? Que é preciso vencer esses problemas que nós temos para viver uma vida nova. Não é mesmo? Olhar primeiro a trave que eu tenho dentro de mim, no meu olho, para depois querer ajudar os outros a corrigirem os seus ciscos, que são quase como que insignificantes. É claro, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Quem se corrige tem condição moral para ajudar os outros também a se corrigirem de seus problemas. É assim que a gente vai fazer um mundo mais fraterno, mais aprazível, mais solidário. Como também Jesus vai lembrar, como uma árvore produz bons frutos, e aí os pais têm uma missão muito importante de orientar, de ser exemplos para os seus filhos. Tem um pensamento do qual eu sempre me lembro, do grande Padre Zé de Arimateia, homem santo lá de Mariana. A maior herança é o bom exemplo. Então, você como pai, como mãe, é que vai ajudar seus filhos a crescerem num ambiente saudável, abençoado, respeitoso. É pelos frutos que se conhece a árvore, Jesus falava. É assim, meus irmãos, então, que neste fim de semana nós queremos agradecer a Deus, bendizê-lo, procurar viver uma vida coerente com a sua palavra, vencer os nossos problemas internos e ajudar o mundo a ser melhor com o nosso bom exemplo, a nossa prática, com a nossa alegria e também com a nossa missão de fraternidade. Pensemos.